Agora, você criticou a derrubada do IOF, disse que foi um lobby do andar de cima, e a pergunta que eu quero te fazer, Lindbergh, é o seguinte. Então você tá me dizendo que Hugo Motta e Davi Alcolumbre, que foram eleitos com voto do PT, estavam na derrubada do IOF, a serviço do mercado, contra os pobres, e por isso pautaram a derrubada? Não vou falar isso do Hugo, do Davi, porque aquilo ali teve um processo mais amplo, você viveu o que aconteceu ali. Ali eu diria o seguinte, que tem essa coalizão empresarial política, tem. Mas não tem só isso. Então os dois não têm culpa. Tem interesses. Ok, eu não vou dizer isso do Davi, do Hugo Motta. Pô, Lindbergh. Você tá querendo botar aqui. Eu já disse na Paraíba, a gente dizia, ele tá pensando que eu sou besta lá na Paraíba, que eu sou paraíba. Mas você disse que a proposta... Nós estamos no trabalho agora de retomar uma saída. Construir uma pauta que eu fale de benefícios tributários, faça corte de benefício tributário, né? A gente vai tentar agora um processo de construir uma saída aqui. Eu sou o líder do PT, estou no processo como esse, e que eu acho que foram muitos fatores que levaram aquilo tudo a acontecer. Eu acho que foi muito ruim o que aconteceu. Não tinha necessidade daquilo. Podia ter falado de forma franca. Nós vamos fazer isso. Eu acho que não foi legal aquilo acontecer às 11h35, mas agora já estamos em outro momento. Estamos no momento de tentar construir saídas, desde que preservando os mais pobres de uma coisa que a gente não abre mão, de tributar o andar de cima. Mas então, Lindbergh, eu preciso te entender. Porque você acabou de passar o podcast inteiro falando porque o IOF é só no crédito do rico, é o andar de cima, é de banqueiro, e quem votou tá contra pobre, e com a receita do IOF a gente ia pagar programa social, então quem tá pela derrubada do IOF é pra prejudicar o pobre. Aí eu falo, bom, só é votado quando o presidente quer. Se Hugo Motta... Ele quer intriga. Se Hugo Motta jamais tivesse pautado, se Davi Alcolumbre jamais tivesse pautado, então o pobre tava salvo, o rico tava tributado. Então, ou eles têm culpa ou eles não têm culpa. Ou você tem a posição de firme, de que é rico, de que é pra prejudicar o pobre, ou não. O Hugo Motta, não tem culpa, ele só pautou, mas se ele não tivesse pautado, não tinha aprovado. O Davi, não tem culpa, ele só pautou, estamos em outra fase, agora a gente tá bem. Pô, Lindbergh. Pode falar, Mike. Fala. Não, agora responde aí. Responde aí, mano. O meu tempo eu tô com 5h27, 7h18. Explica mais. Vai. Não entendi. Não entendi. Vai. Quero saber a responsabilidade de Hugo Motta e de Davi Alcolumbre. Você já levou a assinatura da sua PEC. Você ainda quer tirar Olha, aqui uma crítica minha direta o pessoal tá ao falando Hugo aqui, Motta e ao Davi. O pessoal tá falando assina ao vivo, não é? Eu já levou minha PEC, ele ainda quer levar uma declaração Tá gastando tempo, hein? Olha aqui. Não, ou eles têm culpa ou eles não têm, Lindbergh. E aí? Tem culpa ou não tem? Não, claro que a gente reclamou. A gente acha errado. Eu reclamei. O Hugo Motta sabe que o presidente não gostou, que eu não gostei. Eu sou líder. Não foi uma situação legal. E eu tenho uma avaliação. E qual que foi eu a fiz. resposta? Foi muito... Eu acho que agora nós temos que levar esse país à frente. A gente tem que organizar a pauta. Nós queremos muito resolver essa questão pelo lado dos benefícios tributários. Se a gente corta dessas exonerações, alivia. O IOF que fizeram tudo isso aqui, não adianta dizer que é o povo trabalhador que pagava o IOF, que não é. Eu já citei alguns exemplos aqui. IOF é o seguinte, o cara tem uma conta lá em Nova York. Por que não pode pagar? Quando derrubaram o IOF, favoreceram esses caras. O cara que tem um negócio chamado que é um fundo, um seguro, VGBL, que é um seguro de vida que você recolhe, que é um seguro de vida que você recolhe ainda em vida. Aquilo virou, por ter uma baixa tributação, um caso virou um investimento. Ali está se cobrando para o cara nesse ano que tem investimentos, aportes de mais de 300 mil reais, no próximo ano de 600 mil reais. Entendeu? Então, eu acho que foi feito de uma forma que a gente já explicou. Eu acho que tem esses interesses empresariais, tem tudo, mas a gente quer achar um caminho para resolver essa situação fiscal agora. Queremos votar antes do recesso dos próximos 15 dias. O projeto de isenção de imposto de renda, um dos projetos mais importantes. O que em Rio aqui, mas na verdade, 92% dos trabalhadores brasileiros vão estar isentos de imposto de renda, né? E isso é a verdade. Em vez do que eles falam, taxade, a verdade não houve na história do país, eu vou dizer, um governo que criou uma situação de tamanha redução de impostos para a maioria do povo brasileiro. Não é possível, Lindbergh. Você não fica nem vermelho. Pode com o meu tempo. Não é possível. Não fale que... Não, como que você diz que o governo Lula 3
Foi o governo que mais diminuiu o imposto. 92%. Calma, você tá falando de uma medida e o trabalhador vai continuar pagando o imposto de consumo mais caro do mundo Não é aqui. só uma medida, não. Já foram tomadas outras. Foram 15 aumentos de impostos. Eram 15. 1.903 reais que as pessoas pagavam. Hoje já tá 2 salários mínimos. Já tá 3.036. Aí eles reclamam quando a gente tenta aumentar impostos mais ricos. Fundo exclusivo que você votou. É isso. Você quer livrar a cara dos milionários. Não tem sentido eu pagar o imposto antes de realizar o lucro do meu investimento. Tô desincentivando o investimento. O investimento gera aumento de produtividade. O aumento de produtividade gera emprego e renda pro pobre. A mesma coisa é o IOF. Eu expliquei pra você. Não mexe com o grande, porque o grande vai pro mercado de capitais. O grande não depende de banco. Quem depende de banco é o médio e o pequeno. E você mesmo falou que na tributação indireta, quem paga é o consumidor final. IOF é tributação indireta, não é direto o IOF. Você tá tributando o crédito e dizendo que quem vai pagar é o banco. Não, quem vai pegar é o usuário do crédito. É a mesma coisa de dizer que eu vou tributar o pão e quem vai pagar o imposto é o padeiro. Não, é o cara que tá comprando pão. Olha, você sabia que no governo do Bolsonaro, quem Mas viaja... que tem o Bolsonaro, Lindbergh? Fala do debate IOF. sobre IOF. Ah, tá. Fala debate. Não, Calma. puxa o Bolsonaro do nada de novo. Você apoiou o Bolsonaro lá atrás, você que rompeu. Mas agora... Eita, Kim! Rompeu porque pô. eles viram de fato que o negócio era muito... Pior é você que continuou com o Lula a vida inteira. Não, pô. e não vou largar nunca. Eita, tava Não vou tão largar. bom agora. Agora o negócio pegou fogo. Ó, sabe quanto é que o Bolsonaro cobrava Do que? do cartão de crédito internacional para viagem internacional? Alô, classe média brasileira. Quanto era? 6,38. De UF. É. Vocês sabem que ele não baixou no governo dele. Sabe o que ele fez? É. Ele fez um decreto dizendo que no próximo governo vai baixar um ano para 5,38, 4,38, 3,38. Agora tá 3,5. Era 3,38, tá 3,5. Mas ia descer pra 2 vocês impediram. Não, ia ser, mas é um problema concreto, porque eles também dizem é um imposto regulatório, não pode arrecadar. Não é Quer verdade. dizer isso, o imposto regulatório não pode arrecadar. Agora explica aí. Não, Você que levantou. Peraí, não, para o tempo. Pra explicar. Eu O perguntei que é isso? É uma dúvida minha. Não. Tá roubando tempo pro Lindbergh? Não, o que é isso? Então não pergunto. Ele levantou, ele explique. Não, e gasta o tempo dele. Não tenho Então culpa explica. que ele já tá com uns 4 minutos de desvantagem. Azar dele. Então não explica, vambora. Gente, veja só. Se um homem não sabe administrar o próprio tempo, vai administrar o seu país? Aí, ó, Lindbergh. Meteu essa O aqui. tempo dele era pra estar solto, Lênin. Porra! Tá segurando o tempo dele. Ô, Lênin. Eu agora, pessoal que tá nos assistindo em casa, desculpa, eu vou ficar literalmente calado por uns 3 minutos, aguentando um time e contendo. Vamos lá aqui. Pode falar durante 3 minutos. Não, eu acabei de, assim, o Lindbergh não rebateu um ponto do que eu falei, de que não afeta o grande, porque o grande tem acesso a banco. O pequeno e o médio que não. Tem acesso a banco, não. Tem acesso ao mercado de capitais. O pequeno e médio não tem acesso ao mercado de capitais. Ele não tem capital aberto, ele não tem ação em bolsa, ele não consegue ter o financiamento barato. Porque empresa grande, eu compro a ação do Google. E aí, quando eu tô comprando a ação do Google, o Google não precisa pegar o empréstimo do banco, porque ele tá se financiando com o dinheiro da minha ação, ele tem acesso ao mercado de capitais. Você, eu não vou lá na B3 e compro uma ação do Inteligência Limitada, porque você, coitado de você, né? Você não tem, você não é um bilionário que vai lá e vai abrir o Inteligência Limitada em bolsa. Então, o que você vai quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. O que você faz quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. Isso. E aí, no banco, você vai pagar mais caro. Pô. Vem cá, você disse que não tem nada a ver com o povo mais pobre, não tem nada a ver com isso. Então me explique. Já que Como você é não tão- tem nada a ver já com o que povo você é mais tão- pobre, Lindbergh? Você é tão inteligente, como é que o cara que transfere dinheiro para uma conta no exterior... Não é Você- transferência de Não, conta pro é. exterior, é tomar empréstimo num banco. Não, não é só isso. Eu tô falando a você. Mas não tô falando que é só, eu tô falando que é também. Eu tô falando do IOF, que você paga mandando dinheiro pro exterior. Você acha que isso é o povo? Conversa é essa? VGBL é o povo? É investidor, cara. Conversa é e essa. o Ninguém povo- é besta, não, não. pera aí também, né? Ninguém Aí- é besta aqui, não. A classe média investe em VGBL também, tá? Não é o bilionário, não é o grande. Quem? O fundo. que é Tem que pagar VGBL? porque é professor da rede municipal. Previdência. Ivan. Ah, que é é, VGBL? você quer que eu gasto meu tempo pra explicar, né, safado? Tô brincando. A classe média investe em previdência privada. Aí vocês estão querendo meter a mão na previdência privada. Então o sistema previdenciário já tá quebrado. Nós Aí estamos falando de 50 mil por depósito, acima de 50 mil. Nesse ano, no próximo ano, 100 mil. o cara guardou dinheiro
dinheiro pra aposentadoria dele, pra velhice. Ele ainda foi obrigado a contribuir pro INSS, sabe que não vai conseguir se aposentar porque o sistema tá quebrado. Aí quando ele paga uma previdência privada, vocês vão lá e metem a mão? Deve ser um pedreiro que tá botando 100 mil a mais, né? É isso. São de classe média, tem uma conta pra fechar. Lindbergh. Aí você quer tirar a aposentadoria quer tirar o salário mínimo dos aposentados. Pra fechar essa conta. Não é tirar salário mínimo de aposentado, é você promover o crescimento real da economia pra todo mundo ganhar mais. Não tem vinculação de salário mínimo pra aposentadoria nos Estados Unidos. E o aposentado de lá ganha mais. Não tem vinculação de aposentadoria do salário mínimo no Japão. A aposentado de lá ganha mais do que o nosso. Então, não é uma equação diretamente proporcional como você está colocando, senão era só a gente vincular o nosso orçamento a tudo. Vamos deixar 100% do orçamento vinculado na Constituição. Vamos colocar lá, 30% da receita corrente líquida é para segurança pública, 20% da receita corrente líquida é para infraestrutura. E vamos vincular o orçamento inteiro, não vamos deixar o presidente governar sobre nada e nem vamos precisar mais eleger presidente. Só deixar a Constituição automaticamente gastar sozinha. E aí? Tô muito interessado em que Fale você mais. continue me Fale explicando. mais. Não, me explica como é que faz assim. Vincula 100%. E aí, governa como? Desenvolva mais suas ideias. Não, e aí? Vincula 100%. Governa como? Ou joga uma questão pra ele responder. E aí, Lindbergh? Hã? Não, Kim, eu cheguei numa situação aqui que eu tenho que, de fato, deixar você falar. Não, então eu vou fazer uma pergunta pra você. Pode, vai lá. Você vivia criticando o Roberto Campos Neto, falando que ele era agente do mercado, que ele tava cobrando juros escorchantes, que tava explorando o povo, tava a serviço do sistema financeiro, bababi, bobobó. Ixi, caiu. Agora vem o Galípolo, nomeado pelo Lula. A maior parte da diretoria do Banco Central nomeada pelo Lula, vocês têm maioria do Copom para aprovar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem reduzir o juro a zero, vocês reduzem no Copom. Vocês nomearam a maior parte dos diretores. Vocês têm maioria e o presidente. Agora o Galípolo continua aumentando a taxa de juros, inclusive aumentou para além da expectativa do próprio mercado. A maior parte dos bancos consultados achava que a taxa de juros ia se manter, não ia aumentar. Vocês sempre dizem que o mercado tá pautando lá, o Galípolo foi além do mercado. Aumentou o juro para além do que os bancos esperavam. E agora você vai falar o que do Galípolo? Eu já falei, sabe que nisso aí eu sou muito honesto do que eu defendo. Eu sempre fui crítico daquela política monetária. Acho que o Roberto Campos Neto fez uma política de sabotagem. Teve, de fato, na hora de sair, deixar armado 2 altas do Banco Central. Essa alta agora do Banco Central, sinceramente, uma visão muito conservadora, marcou, foi mais do que o mercado pediu. Eu fiz Twitter dizendo isso. Sabe por quê? Porque muita gente fala desse debate fiscal, falta dinheiro. Você sabe qual é a grande questão? Nós tivemos um déficit nominal, quando você vai olhar o déficit de todo o país, foi 998 bi, tá? Você sabe qual foi o déficit primário dos gastos com o programa social? 11 bi. 0,09. 980 e tantos bi foi de pagamento de juros. Aqui tem uma coalizão dos seus amigos do mercado, Kim. Tem uma turma no Brasil que ganha muito dinheiro com rentismo. Isso aqui é uma verdade. O cara, hoje você abre uma padaria, você tem uma trabalheira, você investe num título de dívida pública atrelada à Selic, você ganha 15% menos a inflação, 9% e tanto sem fazer nada. Então eu tenho essa posição e declarei essa posição publicamente. Mas olha, vê o que você acabou de me falar, Lindbergh. Você falou, Roberto Campos tinha uma política de sabotagem, porque aumentou a taxa de juros. Aí quando você vai falar do Galípolo, você fala, o Galípolo foi muito conservador. Bom, porém, um fez exatamente a mesma coisa que o outro. É porque um era bolsonarista, estava querendo sabotar mesmo. O Galípolo eu não acho que é sabotagem, não. Mas é uma tá fazendo posição errada. exatamente a mesma Não, mas não é coisa. sabotagem. E um é sabotador, Você entendeu? o outro é conservador. Mas tá fazendo a mesma coisa, Lindbergh, não tá? Tá. Então foi até além. Então como que um é sabotador e o outro Porque é só um era conservador? bolsonarista e queria atrapalhar o Lula. E Esse o aí outro é não. lulista. Esse está com uma visão que eu considero conservadora, mas não creio que ele está fazendo sabotagem deliberada como fez o outro. Você me Entendi. entendeu? O outro é bolsonarista, tava sabotando. Esse faz a mesma coisa, até aumenta o juro até mais do que o outro, e aí esse é conservador. É isso aí, Lindbergh. Vamos para o final, então. Tá olhando pro seu assessor aí. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.